Salve, pessoal. Boa noite para quem estiver vendo aqui ao vivo agora. Bom dia e boa tarde para você que estiver vendo depois. Hoje, mais uma live aqui da Bonsai Mais com o meu amigo e agora professor oficialmente, Roque Júnior. Acabei de me inscrever no curso de Roque. A gente vai tratar disso também aqui hoje. Professor, não, mestre Roque Júnior. E a gente vai falar nisso. Tá bom? Vamos mandando, pessoal, por favor, aí nos grupos, vamos chamando as pessoas para a gente bater aí um papo super bacana e bem produtivo. Tá bom? Eu já vou botar Roque aqui no circuito para a gente começar. Show, boa noite. Papo. E aí, Roque, boa noite, meu irmão. Tudo bom? Tudo ótimo. Prazer e obrigado. Prazer com vocês. Vamos lá. Eu estava informando aqui que hoje oficialmente me tornei aluno, me matriculei no seu curso. E vamos lutar que o assunto de hoje, inclusive, é um dos módulos do curso, tá, pessoal? Então, vocês vão ter acesso hoje a um conteúdo de quem comprou o curso. Então, fique ligado que o negócio é de primeira, o negócio é pesado, tá? Roque, como a gente combinou, eu queria ir direto logo aos assuntos aí, que é o tempo que as pessoas vão entrando. Eu falei aqui, dei uma ênfase que você, na verdade, não é só professor de bonsai ou bonsaísta, você tem um título realmente de mestre de bonsai. Eu queria que você explicasse isso, por que você tem esse título, como chegar nesse título, existe essa titulação, é possível alguém aqui no Brasil virar mestre, conseguir, como é que é isso? Essa história de mestre, para mim, Thiago, nem é tão, como é que eu diria, ela nunca foi foco de trabalho, eu nunca almejei isso. O que eu almejava, o que eu procurava era aprender a fazer bonsai. Durante muito tempo, aqui no Brasil, né, a gente ficou limitado com o que a gente tinha aqui no Brasil, aí numa viagem para a Espanha, era 2002, se eu não me engano, 2001, 2002, o Kimura estava na Espanha, lá na Mistral, o Tramujas trabalhava na Mistral na época, aí eu fui para lá para ver o Kimura, e acabou que o Liporati estava auxiliando o Kimura, era auxiliado o Kimura lá no evento. E eu fiquei conhecendo o Liporati, eu não percebi naquele momento assim o que era, mas eu vi um negócio diferente ali na história, na postura dele, e foi um negócio assim que marcou, e estávamos uma turma boa, era uma turma aqui do Brasil bem interessante, estava eu, o Zé de Curitiba, a Regina Suzuki, a Rosane Tedesco, do Rio, que era presidente na época da associação, eu me esqueci o nome, mas era uma associação brasileira que tinha na época, e era lá no Rio, e ela que era a presidente naquele momento, naquele período ali. Então foi bem interessante, e aí o que aconteceu? A Rosane falava italiano, então a gente teve uma ponte direta com o Liporati ali, e acabou que a gente fechou, na realidade, a Rosane, por meio dessa federação. Eu tenho que me lembrar aí, se alguém lembrar o nome, estiver assistindo, lembrar o nome da associação, foi a primeira associação de bonsai no Brasil. A Bonsai Sul? Acho que é a Bonsai Sul, não é a mais antiga? Não, bem antes da Bonsai Sul, 10 anos antes. É uma associação que teve no Brasil, que teve no Rio, começou no Rio, logo no início do bonsai, aqui no Brasil, e depois ela acabou que por política, enfim, coisas do ser humano, coisas do brasileiro, ela acabou se encerrando. Essa associação acabou que não existe mais. Uma pena, um pecado. Tem uma história muito grande, ela fez muitos eventos bem interessantes, trouxe muita gente interessante aqui no Brasil, através dela, lá no Rio. Foi bem legal. O nome vem aqui, a qualquer hora o nome vem, eu me lembro e falo. Daqui a pouco sai. O que aconteceu? Trouxe o Liporati para o Brasil, e aí foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, isso foi um ano depois, 2003, e foi até um evento no Jardim Botânico, no Solar da Imperatriz, um lugar maravilhoso, foi um evento muito legal mesmo.
E ali eu tive contato com o Liporati mais assim, porque lá na Espanha era evento, né? Aquele evento grandioso e tal, aquela pompa toda, você não tem muito acesso. No Rio, acaba que a gente teve um acesso mais direto, foi legal, pôde trabalhar. O que eu senti muito? Eles se incomodavam muito com a nossa falta de método, falta de disciplina. Faz o negócio de tudo quanto é jeito, avacalhado, na velocidade, sem cuidado. Então, isso foi uma coisa assim, que eu acho que eu dei muito trabalho para ele no início, não só eu, mas nós brasileiros, porque ali o que aconteceu? Lançou ali no evento, lá pela associação, eles lançaram a escola do Liporati. Aí fechamos a turma, tudo e tal, só porque, por causa de uma briga interna dentro da associação, o evento, a escola acabou que não saiu. Você Seria uma está me escola ouvindo no bem? Brasil, Bob? Seria uma escola no Brasil? Seria uma escola com o Liporati. Mas no Brasil funcionaria? No Ele diria Brasil. Isso. Salvador Seria e uma escola do Liporati. Liporati no Rio, no Brasil. Aí o que aconteceu? Com essa história da escola lá, né? Aí você deu aquela chama e tal, e acabou que por causa de briga interna dentro da associação, isso coincidiu exatamente com a decaída final da associação. Por causa dessa briga interna lá, o negócio acabou não acontecendo. Aí no ano seguinte, na época no Brasil, tinha um encontro brasileiro, encontro brasileiro de bonsai, lá no Romagnoli. Aí, no ano seguinte, 2004, né? Foi 2004 que nós perdemos para a França. Rapaz, data eu sou horrível. Eu não sei nem. Eu acho que é 2004 mesmo. Nós perdemos para a França. União Foi até Bonsai, na Copa do Mundo. Eu lembro, naquele dia eu estava fazendo bonsai naquele dia. E aí o que aconteceu? Aí foi para lá o evento com o Liporati. Ele estava no evento no ano seguinte. E aí, como não aconteceu a escola lá no Rio, eu fiquei tentado a trazer a escola para cá, para o meu viveiro. Aí eu encontrei com ele no Romagnoli, e por coincidência, na hora que eu estava indo para o Romagnoli, eu encontrei com ele na Scala. E aí eu já conhecia ele, né? Já tanto lá da Espanha quanto do Rio. Aí eu já conhecia ele, a gente já foi conversando, foi ótimo e tal, fizemos um contato, beleza. Aí o que aconteceu? O Romagnoli estava querendo fazer escola também e tinha preferência. Aí o Romagnoli, o Liporati, aí eu conversei com o Liporati e falei, maestro, eu quero fazer uma escola sua lá em BH, como é que eu faço? Como é que eu tenho que fazer? Aí ele falou, ó, eu tô com uma palavra mais ou menos firmada com... Romagnoli. Parou. Desculpa. Nada. Perdão. Foi a Copa de 98 aqui, tá, Regis? Tá. Show. Aí o que aconteceu? Nessa, ele falou, ó, se ele não quiser fazer, que ele tem preferência, a gente conversa. Aí acabou que teve o evento lá no Romagnoli. Eu lembro que eu e Regina Suzuki, a gente ficou o tempo todo com ele ali, ajudando, trabalhando e tal, e então ali já houve o contato. Aí o Romagnoli não quis fazer o evento, não quis fazer a escola lá. Aí o que aconteceu? Eu peguei e marquei com ele a escola aqui para BH. Aí no ano seguinte, 2007, isso, 2007. 2007 a gente começou a escola. Aí foi 2007, 2008, 2009, 2010. Que bacana. 2010 acabou a escola aqui, entendeu? Foram 4 anos. Era uma turma boa que estava presente nessa escola. Estava Daniel Rattinger, o Zé Canê de Curitiba. Mel, por favor. Por favor. Desculpa, pessoal, desculpa, Thiago. Boa noite, tá todo mundo chegando aí, boa noite. Eu tô no mato, aí os bichos passam aqui, é terrível, cara. E esse negócio aí de mestre, né? Você foi tornado mestre através das mãos do mestre Salvatore Liporati, né? Aconteceu. Concluiu a escola, concluiu os 4 anos. Quando concluiu os 4 anos, o Liporati, a gente recebe um certificado, um diploma dele, ele faz um perfil psicológico seu através do que ele viu ali nas aulas e tal. É bem legal, bem interessante.
E aí, o que aconteceu? Ali, ele fez o convite para 4 pessoas que tinham terminado a escola para ir, que poderiam ir dar sequência, dar continuidade, caso quisesse virar instrutor e virar mestre, era ir para lá, entendeu? Aí, no ano seguinte, eu já fui. E aí, eu não parei mais, entendeu? Aí, eu comecei a ir todo ano, com 3 anos que eu fui. Eu cheguei lá, na hora que eu cheguei lá, ele foi e me mandou para um evento. Eu fui para a Eslováquia para fazer demonstração pela escola, representando a escola. Ele foi convidado, não podia ir e me mandou. Aí fui, fiz o evento lá, na Eslováquia. Voltando da Eslováquia, eu fui para a França, para ajudá-lo na escola da França. Aí eu fiquei ajudando, logo na chegada da escola, quando eu cheguei lá, ele falou, Roque, você foi muito bem lá na Eslováquia e a sua prova de mestre começa agora. Tipo assim, eu ia ficar com ele já estava 2 dias lá, eu ia ficar com ele 5 dias, isso em Paris, e depois a gente ia para uma cidade, né, Jules de Gaulle, um amigo dele lá, muito legal, que é bonsaísta, então a gente ia ficar 5 dias ali. Ali, o que aconteceu? Eu fiquei auxiliando ele na escola, né, durante esses 5 dias, ajudando no trabalho, nas aulas e tal. Aí deu no último dia, ele foi e falou, Roque, eu tô cansado, você pode dar uma aula para eles aí de 2 horas? Eu falei, posso. Aí eu fui, armei o computador e dei uma aula para a turma lá, legal, com o tradutor, né? O tradutor traduzia do italiano para o francês. Ali, beleza, dei a aula, ele me deu um tema, eu ia fazer uma planta, um junípero, e eu tinha 2 horas para fazer aquele junípero. Aí era pequenininho o junípero, era tranquilo, rapidinho eu fiz, o pessoal gostou, aí a hora que terminou, assim, o pessoal começou a me perguntar um tanto de coisa. Eu abri o computador, tinha o telão, coloquei as plantas no telão, eles me perguntavam muito da jabuticabeira, como é que é a jabuticabeira, tem foto de bonsai, tem foto dela na natureza e tal. Aí o assunto foi basicamente a jabuticabeira, aí ele estava atrás, assim, monitorando, né? Aí ele falou, 10 minutos. Aí eu falei, beleza, encerrei, agradeci, beleza, pá. Dali a gente saiu e fomos para o hotel, né? E chegou no hotel, ele falou, você fez a primeira parte da prova sua de mestre. Então eu já tinha feito uma parte da prova. Aí, quando chegar em Milão, você termina a sua prova. Que aí eu tinha 3 dias para pegar uma árvore lá no viveiro, escolher uma árvore lá e trabalhar ela. Seria a minha. Eu tinha 3 dias para fazer esse trabalho. Então eu poderia escolher uma árvore que 3 dias eu a terminasse. Aí eu cheguei lá, eu já tinha escolhido um pinheiro, que eu já estava querendo comprar, um pino silvestre. Cheguei e fiz esse pinheiro. No final, tem uma banca, de gente avaliado, são 3, vamos colocar assim, ou mestres ou instrutores da escola, porque tem uma diferença muito grande, sabe, Tiago, lá, que é muito legal a gente colocar, porque tem uma história toda, aqui no Brasil, com essa história de mestre. Eu nunca dei muito valor nesse título. Esse título quer dizer, não a palavra, mas eu acho que vale muito mais o know-how, o conhecer, o aprender e principalmente o respeitar a arte do bonsai. E muitas vezes, lá em Milão mesmo, na turma lá dos alunos do Liporati, tem alunos lá com nível técnico de conhecimento, de vivência e de profundidade de entendimento da arte muito maior que o meu e não são mestres. Simplesmente por uma coisa. Porque o mestre, dentro da escola, ele tem que lecionar. O mestre para dar aula, entendeu? Então, são grandes artistas, grandes caras que trabalham, e eu vou falar com você uma coisa, eu acho que a vantagem que eu tenho em relação a eles é que eu tenho facilidade para dar aula, vamos falar assim, entendeu? Então, eu acho que o meu benefício em relação a eles é isso. Porque você mesmo vai começar a ver agora, a arte do bonsai, ela tem um viés muito profundo, ela vai muito fundo na parte estética e na parte, eu diria, até espiritual, vamos falar assim, porque quando você entende a profundidade que é a arte e como o que ela representa, né, culturalmente, historicamente, e principalmente a relação profunda entre pessoa e árvore, e quanto mais profundo é essa relação, melhor
e melhor e mais expressivo será a sua arte. Só que, para isso, o que é importante? A gente conhecer as regras do jogo. É uma opinião minha, mas eu acho aqui no Brasil, o que acontece? A gente desconhece muita coisa, sabe? A gente tem eu, por exemplo, eu falo até baseado pela minha experiência anterior, a anterior eu digo a ter acesso às informações, ao que é o bonsai mesmo, como é que é o jogo, como é que o jogo é jogado. Faz muita diferença. E muitas vezes a gente aqui no Brasil aprende errado e continua errado achando que é o certo. Então, já existem vários outros bonsaístas no Brasil que falam, que repetem isso que eu estou falando. Eu, na realidade, estou repetindo o que eles falam também. Então, eu acho que o que é importante nesse momento do bonsai no Brasil, para minha opinião, é a gente buscar o que é o bonsai, o que é realmente o bonsai. É estudar isso, entendeu? A partir do momento que você coloca essa questão na premissa do seu trabalho, já vai te direcionar demais, porque quando você joga bonsai na internet, é o leque que abre. Claro. É um leque monstruoso, entendeu? Então, quando você busca a essência e aprende com certeza o que é o negócio, é isso. Para ser bonsai tem que ter isso, isso e isso. Que não adianta. Existem muitas linhas, né? O bonsai latino-americano, o bonsai brasileiro. Não, cara. Bonsai é bonsai. Os japoneses são radicais com relação a isso, eles são muito radicais com relação a isso. E os europeus também. Então não adianta você fazer um trabalho aqui que seja lindo, que seja maravilhoso, que esteja com a saúde impecável, perfeita, mas a hora que os caras lá olham, eles não vão entender e não vão considerar aquilo bonsai. É lindo, é bonito, é maravilhoso, é tocante, o esforço, o esmero que o cara teve para fazer aquilo ali, mas faltam as premissas básicas e essenciais do que é o bonsai. Eu acho que eu tentei fazer um resumo aí bem... Isso me dá um gancho para um negócio que eu não vou entrar nesse tema, senão a gente vai perder, mas é uma coisa bacana que eu vou depois tratar contigo. Só uma pergunta aí em cima dessa questão de mestre, Roque. Você, com essa titulação que recebeu de um outro mestre, que provavelmente alguém o considerou mestre, você pode formar na sua escola hoje um outro mestre? Você já tem algum tipo de limitação em relação a isso ou não? Não. Mas o que eu faria? Eu posso, mas eu levaria para o meu mestre. Entendi. Mestre, eu estou com esse cara, com esse perfil, isso, aqui os trabalhos dele, aqui as provas dele. Entendeu? Entendi. Eu mostro as provas, mostro o material, tudo que ele tem, papapá, que pela prova, quando eu faço a avaliação, eu faço um resumo. É tipo aquelas provinhas da escola mesmo, né? Faz um resumo, que todo ano, né, é anual, e em cada ciclo, em cada ano, a gente faz uma avaliação. E ela entra prova oral, e uma apresentação, um trabalho, como foi a minha prova de mestre, e, além disso, uma prova escrita. Fechado. Então, aí o que acontece? Eu posso, mas eu sempre levaria para ele, perguntaria a opinião dele de qualquer forma, com respeito, entendeu? Claro. Entendo perfeitamente, claro. Roque, então vamos lá, o nosso tema principal, né? Que nossa estética zen nas nativas brasileiras, pessoal. Só registrando para quem chegou agora, esse é um dos temas do curso que Roque acabou de citar, que dura 3 anos. Eu estou inscrito nesse curso, pessoal. Então, Roque generosamente está abrindo um módulo do curso dele para apresentar aqui gratuitamente para todo mundo. Né? Claro que não vai ter o acompanhamento próximo de um aluno como eu agora sou. Estou muito feliz com isso, mas todo mundo vai ver. Né? Ele já fez uma live com a Bonsai UI sobre isso. Recomendo também todo mundo ir lá em Wagner, na Bonsai, se inscrever, que Wagner fez live com todo mundo antes de mim. E eu continuo aqui. Vamos lá, Roque, entrar então no nosso tema principal da live, que é a estética zen nas nativas brasileiras. Só um minutinho aqui, Thiago, só para ajeitando aqui, já preparando o material. Certo.
A gente vai compartilhar a tela, tá, pessoal? Isso, vou compartilhar a tela. Antes eu vou fazer uma apresentação rápida. Tá com o dedo no like aí, pessoal. Estamos com 43 Tá com o dedo pessoas no e like. 7 curtidas. 7 curtidas, não dá. 43 online. Ajuda aí o canal. Olha só, o que acontece? Hoje, eu conversando com o Thiago, a gente chegou nesse tema para nosso bate-papo aqui de hoje. Eu acho que é um tema muito importante, que vai de encontro exatamente aquilo que eu falei, de aprender realmente o que é o bonsai. E para quem está assistindo a live, o que eu recomendo é isso. Pesquisem, estudem o assunto. Vocês vão chegar muito nisso daqui e vocês vão ver o tanto que é legal e o tanto que é profundo, o tanto de mensagem, o tanto de sinais que a gente consegue através do nosso trabalho. E é legal você conseguir, através desses sinais, conseguir o respeito e o respaldo de onde que é o bonsai mesmo, né? Os caras olharem para cá e falar, putz, no Brasil estão fazendo bonsai direitinho, estão fazendo bonsai como manda o figurino. Então, a ideia é essa, trazer um pouco desse básico, desse essencial, na minha opinião, ao trabalho do bonsai e, em cima disso, fazer um paralelo a como é que é. É possível a gente fazer isso com as nossas nativas? E se não é possível, a gente tem que fazer isso com as nativas? É obrigatório, não é? É opção? Como é que é? Então, vamos lá aqui para o compartilhamento aqui. Essa, como o Thiago falou, é parte da aula de estética lá da plataforma. A Vaina chegou por aqui. Acabei de falar de você, Vaina. Abraço, meu irmão. Boa noite. Pessoal, tem muita gente já falando. Boa noite. Desculpe, ainda não vou. Dá boa noite a todos aí. Já estamos com 47 pessoas. Olha aí que bacana. Muito obrigado, pessoal. Só meu pedido não valeu nenhum. Ficou nos 7 curtidas ainda. Mas vamos lá, vamos assistir. Vamos lá, mas fica gravado de qualquer forma. Depois, quem quiser escutar depois aí, não tem problema. Quem quiser assistir depois. Estão vendo bem aí? Não chegou não ainda aqui. A sua tela ainda para mim não, para eu compartilhar. Não está aqui ainda? Peraí. Então, peraí. Compartilhar. Ah, não, tem que escolher aqui. Olha lá, Jeff, pelo menos tu. Agora foi. Agora chegou, vamos lá. Olha aí, pessoal. Tá aí já? Isso. Tá, olha aí, só a tela. Nós dois, só testar aqui. Eita, eu não. Vamos para cá. Vamos lá, Roque. Siga, agora a aula é 100% sua, não vou lhe interromper. Não, beleza. Qualquer coisa pode. Se tiver dúvida, é rápido, eu vou tentar ser o mais rápido possível, vou fazer um acelerado aqui dela para a gente ter tempo de responder aquela segunda pergunta, que é eu mostrar isso nas nossas nativas aqui. Fechado, vamos lá. Primeiro, a importância. Pessoal, Roque vai mostrar a teoria agora, né? Mostrar os slides, explicar toda essa sequência e os preceitos da estética Zen. E depois vai pegar uma planta e mostrar a aplicação disso real numa planta, tá? Então a gente vai para a parte também prática. Vamos lá, Roque, desculpa. Não, fechado. Aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é a estética Zen? A estética Zen ela é baseada nesses elementos. Agora mesmo tem a arquitetura, né? Está muito na moda o Wabi-Sabi na arquitetura, tá uma corrente e tal. Então, essa estética Zen, ela influencia todas as artes no Japão, a pintura, a caligrafia, a ikebana, o suiseki, o jardim de pedra, a arquitetura muito, né? No jardim também, os elementos no jardim, é sempre buscando esses elementos. E, na realidade, o que são esses elementos, né? E qual que é a função? E, na realidade, muitas vezes, a gente já trabalha com eles ali sem saber que eles estão ali, só não tem nome, entendeu? Muito do que eu vou falar aqui agora a respeito dos elementos, vocês vão ver que é o que a gente busca nas árvores. Então, o que acontece? Na realidade, isso aqui nada mais é do que um mapeamento do que é que a gente busca e um resumo do que é o conceito do bonsai. Que se eu perguntar para vocês o que é a arte do bonsai, como é que vocês me responderiam? Entendem? Então, na realidade, como é que eu responderia? O bonsai é uma arte de cultivar a árvore na bandeja, né? Cultivar uma árvore para que ela fique com aspecto velho,
com aspecto de uma árvore muito velha, realmente muito velha na natureza, e com esses elementos da estética zen ali embutidos. Ali, mesmo que seja muito sublimar, né, mas que estejam presentes no trabalho. Então, para ser bonsai, além de parecer uma árvore velha, é muito importante que você jogue, que você busque claramente jogar com esses elementos. Não precisa ser todos, pode ser um ou outro, mas quanto mais deles você traz para o seu trabalho, mais próximo do resultado satisfatório você vai chegar, entendeu? Primeiro, Fukinsei. O que é o Fukinsei? A simetria, equilíbrio através da irregularidade. O equilíbrio dinâmico, né? Na realidade, isso daí está muito ligado ao formato da copa, que no bonsai é um triângulo escaleno, um triângulo com 3 lados diferentes, e também muito na saída do tronco, como o tronco sai do solo, como é que começa o ritmo, né? É o que a gente fala, os alunos da escola aí me escutam muito falar esse termo, que é o ritmo da árvore, entendeu? A dinâmica dela, porque ali já começa um jogo estético. Então, é muito importante desde o primeiro momento. Então, como é que a saída tem que ser legal? Como é que eu vou trazer a simetria e equilíbrio através da irregularidade? Ela já sair num ângulo, você pode observar que a maioria dos bonsais sai inclinado. Então, isso você já traz um ritmo, você já traz uma velocidade visual desde o começo, que busca esse equilíbrio torto, um equilíbrio irregular, vamos falar assim, né? O Kanso é a sobriedade, minimalismo, simplicidade. O bonsai ele é feito com o mínimo necessário. O que é o minimalismo? Quanto menos galho você tiver, melhor. O importante é que os galhos que estejam ali, eles tenham função, eles desempenham uma função, e nada mais. O que tiver a mais tem que sair, tem que dar licença. O wabi-sabi é o que eu falei aí, que está em alta na arquitetura. Se vocês procurarem na internet, aí vocês vão ver que tem muito livro, muito arquiteto falando desse assunto. Austeridade, imperfeição, dramaticidade. E isso no bonsai, poxa, olha o tanto de coisa que a gente busca, né? Shari, jin, uro, um buraco, uma irregularidade, um sulco. Isso são elementos que trazem o movimento, né? Um movimento muito louco, diferente, assim, e isso traz muito esse elemento, que é o wabi-sabi. O shizen, naturalidade harmônica, equilíbrio dinâmico. O shizen está muito ligado à composição das copas, por exemplo, ou então ao movimento do tronco. Se eu tenho um tronco que sai reto e depois tem movimento. Esse reto, falta shizen, falta naturalidade, não está harmônico com o movimento em cima. E se tem movimento, ele é importante que aconteça no terço inicial da árvore, logo no início. Não adianta nada você ter um primeiro terço da árvore, que é o tachagari, que é o primeiro terço inferior da árvore, reto e movimento lá em cima. Falta shizen. Da mesma forma que se você tem patamares, se eu tenho patamares sobrepostos, retos, eles, né, e certinho, o vazio entre eles, a distância entre eles muito certinha, aí está faltando shizen. Se eu jogo um galho para um lado, outro galho para o outro, desalinho eles, e coloco um vazio, um espaço negativo diferente entre eles, aí sim eu consigo shizen. Isso a gente vai ver nas imagens agora, vocês podem ficar tranquilos, aqui é só uma apresentação mesmo do contexto. Tá indo bem aí, Thiago? Tá tranquilo? O que você tá achando aí? Tudo tranquilo, cara. Vendo bem aqui, tá tudo ótimo. Show! Bora lá. E o game? Reserva, mistério, o que está implícito? Qual elemento que traz isso? Um buraco no tronco, imagina tipo uma cova ali, um buraco grande ali na entrada, tipo, sabe, formando tipo, como se fosse a entrada de uma toca mesmo, por exemplo. Isso é elemento que traz mistério, que traz reserva. É você colocar um galho
um determinado galho tampando parte do tronco, num determinado lugar, seja porque é feio ou porque é um lugar que está reto, você quer quebrar aquele reto, pá, você coloca um galho ali que você troca um ponto negativo e faz com que traga um elemento ali, que é esse mistério, que faz o cara olhar por baixo, sabe? É aquela beleza bem sutil, lá no fundo, aquela que está implícita mesmo, é jogar com o implícito, jogar com o subjetivo, jogar com a imaginação do observador. O Datsozuku, fuga da rotina, do óbvio, liberdade da origem e desapego do próprio ego. O Datsozuku, eu considero esse elemento muito mais para o artista do que para a árvore. O desapego do próprio ego. A partir do momento que você se desapega do seu ego, você tem um caminho de aprendizado muito maior. O ego atrapalha muito o aprendizado de qualquer coisa. Como é que você vai saber uma coisa que você... Como é que você vai aprender uma coisa que você já sabe? Entende? Atrapalha a vida, né, cara? Atrapalha na vida. História. Humildade sempre, eu estou sempre aberto, sempre escuto todo mundo, e é por isso que eu aprendo tanto. É porque eu aprendo muito com os meus alunos. Graças a Deus, né? Isso é uma dádiva, é um presente. É o meu grande trunfo aí, eu acho que é isso. Então, e isso no bonsai, escutar críticas, colocar uma árvore, escutar não, tá ruim mesmo, e de preferência, tentar ser imparcial e tentar enxergar as coisas, que aí se enxerga com o olho da alma e não com o olho físico apenas, sabe? O Seijakan, silêncio, serenidade, paz, contemplação. É o resultado que a gente consegue quando você tem um bonsai bem feito. Quando você fez o seu dever de casa com esses elementos e com o aspecto de árvore velha, você conseguiu esse efeito aí. É que você vai conseguir fazer com que o cara pare na árvore, um estudioso do assunto, um cara que conheça o assunto, que ele vai parar na sua árvore e vai ficar um bom tempo ali simplesmente contemplando. Então, acho que aí foi um resumo do que são os elementos. Tem uma pergunta aí? Que eu já disse aqui, Roca. Tem uma pergunta aqui, eu vou querer também te fazer uma pergunta sobre um estilo específico. Regis aqui. Chill Out and Lounge. Os elementos da estética zen são conceitos abstratos ou empíricos? Vamos ver na prática daqui a pouco, né? Aplicado. Não, eles são bem, eu acredito que são muito presentes e muito fáceis. A gente vai ver nas árvores. Eu nem quero trabalhar com imagem, se vocês quiserem, eu posso trabalhar com imagem aqui, mas eu prefiro mostrar aqui nas árvores mesmo para vocês verem que no dia a dia, e a partir do momento que eu mostrar isso para vocês, vocês já vão aprender a observar isso em outras árvores. Fica até uma sugestão. Depois daqui, pegue árvores, principalmente árvores do Japão. Usem o Japão como referência, porque até importante, eu me esqueci de fazer essa observação no início, existe uma confusão entre penjin e bonsai. O que é penjin? Quando eu falo penjin no Brasil, o pessoal imagina penjin como sendo aquelas paisagens. É na China, na verdade. Né? Mas, na realidade, o penjin é o bonsai na China. Então, lá na China, se você quer comprar um bonsai, você vai chegar para o cara, eu quero um penjin. Você não vai pedir um bonsai, entendeu? A paisagem, essa que a gente chama de penjin aqui, lá é um estilo de penjin. Então, existe essa confusão. Qual que é a grande diferença entre o bonsai e o penjin? O bonsai é uma arte milenar? Não, não é uma arte milenar, é uma arte muito jovem, uma arte muito contemporânea, das últimas artes aí que vieram, entendeu? O penjin que é antigo, né? Não, é porque confunde com o penjin, o que é velho é o penjin, que deu origem ao bonsai. O bonsai aconteceu no Japão, é uma arte japonesa, então quem faz penjin, me desculpe, não faz bonsai. Usa o nome do bonsai porque o nome do bonsai é mais famoso, é mais forte. O penjin não é tão forte quanto o bonsai é, porque não tem essa profundidade da estética zen, que está ligado até a religião, né? Fazer bonsai para eles é adorar a Deus. Através desses sinais, você está fazendo a sua ligação com Deus.
Porque no Zen, o maior caminho para chegar a Deus é através da natureza. Olha que relação que você cria com a árvore aqui. É uma relação muito íntima, muito profunda, de entendimento. Para conseguir fazer bonsai, você tem que dominar a fisiologia, você tem que aprender a estética. Eu não falo nem dominar a estética, porque não tem nem como. É uma arte, né? Mas você tem que desenvolver a estética, você tem que apurar o seu olho, você tem que treinar o seu olho. Então, a diferença entre bonsai e penjin é a presença da estética zen e a maneira de montar a árvore que vá sinalizar isso daí para os caras lá do jeito que eles consideram que é. Porque eles, cara, a gente vai querer brigar com eles, entendeu? Ou você aprende a mesma coisa. Vamos supor, você mora no Japão e quer aprender capoeira. Capoeira é aqui no Brasil. Você vai chegar lá e fazer uma capoeira adaptada para eles ou você vai ensinar realmente a capoeira para eles? Entende? Pois é, isso mesmo. Essa é a diferença. Rock, deixa eu fazer uma pergunta. Manda. Desculpa, eu te interrompi. Tu pode voltar lá. Não, pode falar, manda ver. Volta lá naquela primeira tela, que são os nomes que você botou. Aí, vê só. Em cima disso, né? A gente. Teve uma coisa que eu discuti, que eu debati numa live com o Ladoso, que é o seguinte, sobre aquela. Não quero entrar no mérito se existe ou não, tá? No bonsai naturalista. E eu questionei o seguinte: o Rock Dash, em cima dessas estéticas aqui, e Ladoso fez uma observação super importante que eu não tinha me atentado. Em todos os desenhos de estilo que nós temos no bonsai, todos, são coníferas, excluindo-se o Rock Dash. Por quê? Porque lá, pelo que ele falou, não tem essas plantas tropicais, quer dizer, não tem as tropicais, evidentemente, não tem isso, e criaram o estilo Rock Dash, que é tronco reto, do mesmo ponto saem todos os galhos. Esse é o conceito básico do Rock Dash, não é? E aí, como aplicar no Rock Dash esses estilos, esses elementos aqui da estética zen? Essa irregularidade, esse mistério, o triângulo irregular, porque o Rock Dash é um estilo altamente padronizado e fixo, digamos, até meio... Eu adoro. Não, eu tô um pouco fora. Não, ó, uma coisa que eu já te dou um toque, Thiago. Primeira coisa, não entenda o bonsai pelos estilos. Não certo. Vá por eles. Vá pela árvore. Faça uma análise da árvore. Quando eu vou avaliar uma árvore, a última coisa que eu olho é o estilo que ela é. Entendeu? Entendi. O estilo é muito superficial. O estilo, você acaba encaixando ele. Faça o trabalho. No final vai aparecer um estilo. Num Rock Dash, poxa, tem muito jeito de você conseguir esses elementos. E você não imagina, por exemplo, um buraco que você faz no tronco, um sulco, um galho que você pega um Rock Dash e puxa um galinho tampando parte da ramificação ou parte do tronco lá embaixo, meio que saindo do contexto. Não tem problema, você está trazendo elemento, entendeu? Entendi. A copa não ser muito certinha, não ser redonda, óbvia, ela ter um lado mais forte que o outro. Eu prefiro, eu gosto mais de uma copa um pouco fora do que aquele negócio passar da régua ali em cima, entendeu? Entendi. Existe esse negócio do naturalistic, para mim é simples. O naturalistic foi uma corrente que foi desencadeada muito, quem carrega muito a bandeira do naturalistic, o mais forte, o mais expressivo para mim do naturalistic, na minha opinião, é o Walter Paul. Eu gosto muito do trabalho dele, tem muita coisa interessante, mas se você observa, o trabalho dele tem uma influência muito forte do bonsai mesmo. Então, as árvores dele têm boas bases, o tronco, e outra coisa, que existe uma confusão muito grande. No Japão existem coníferas e existem folhas planas. A folha plana, tudo que é de folha plana do bonsai japonês, você pode trazer para as folhas planas, para as tropicais. Não tem dificuldade. Eu não entendo por que o povo coloca dificuldade com isso. Não tem essa restrição. Eu te mostro, isso a gente faz em ficus, e um bom exemplo disso, que eu posso colocar, é o bonsai de Taiwan. Se você olha as exposições de Taiwan, o nível artístico geral de uma exposição nacional de Taiwan é um nível de bonsai muito alto. E com árvores tropicais.
Então, aqueles inúmeros ficus, acerola, pitanga, jabuticaba, roquidache, eu tenho fotos aqui, se abrir foto aqui, eu te mostro muita foto de Taiwan, que vai mostrar muita estética zen, e eu vou configurando ali com você, mostrando tudo, ó, aqui é isso, aqui é aquilo, aqui é isso. Então, não, isso daí não existe, essa história de, que história tropical, não. Lá tem um padrão, você mesmo vai ver isso muito claro na escola, tem um padrão para conífera, que é baseado em quê? Baseado no comportamento, no caráter da árvore na natureza. O que é o caráter da árvore? Como é o tronco dela na natureza? Como ela acontece, mais impressionante da natureza? Um junípero, ele é retorcido, ele tem muito movimento, ele tem muita madeira morta. Já uma folha plana, um Acer burgeriano, uma azaleia, o que tem de importância em movimento, madeira morta em junípero, é o nebare de uma folha plana. Então, fazer uma folha plana sem nebare e com movimento, com madeira morta, com tudo que uma conífera tem, me perdoe, mas é um equívoco. Entende? Então, o que é a cada caso tem uma pegada. Tem padrão estético? Tem um padrão estético, tem uma proporção, tem um caráter que sobressai, entende? Tem uma maneira de compor, de montar a copa. Então, isso é o que diferencia bem entre conífera e folha plana. E o resto tudo, me perdoe, mas é só minha opinião, Thiago, reforço isso. Claro. É equívoco. Claro, é equívoco, entendeu? Um equívoco muito grande. E é o que eu proponho. E é o que eu proponho. Estudem, aprofundem o assunto sobre o que é o bonsai. Vocês vão chegar aqui, entendeu? Só uma observação. Primeira coisa, o triângulo do bonsai é um triângulo... Né? O estilo é consequência do trabalho bem feito, é isso aí. Exatamente. Faça que no final o estilo está lá, entendeu? Vamos lá, o importante é fazer a árvore prestando atenção nisso aqui. Primeira coisa, o triângulo escaleno, que é 3 lados diferentes. O nosso bonsai é um escaleno, no nosso triângulo é um escaleno inclinado. Esse triângulo, ele é muito explorado no jardim, nas artes. Aqui é para mostrar, né, a presença desse triângulo, dessa triangulação nas artes, de uma maneira geral. A montagem do tokonama, o keido, aqui é o keido, né? O keido, o que é o keido? É a arte de apresentar o bonsai, é outro universo também que eu os convido, quem não conhece, a pesquisar. Keido, coloca na internet keido bonsai, que vocês vão ver um universo que abre na sua frente. E aqui o triângulo também muito forte, muito presente, a questão da exploração do vazio. E a gente monta o triângulo tanto de frente quanto de cima no tokonama. Perfeito. E aqui entra naquela questão que eu falei, que é o caráter do bonsai. Tanto nas artes, quanto na caligrafia, na ikebana, tudo isso sempre vai partir desses 3 caráteres aí, vamos falar assim, desse esquema aqui que eu vou passar para vocês agora, que são formal, neutro e informal. O formal é o masculino, o forte, né, o duro, pesado. O neutro seria o meio, né, que não é nem o masculino nem o feminino, mas ele tem elementos de ambos, então tem mais movimento, mas ainda é, de certa forma, grosso, tem um certo diâmetro e tem um certo movimento, seria o neutro. E o informal é aquele muito fino e muito movimento, muita presença, muito relacionado a movimento, né? Que não é só ser fino e reto, não é o caráter informal. Então é o shin, jo e só. Então é formal, neutro, informal, masculino, neutro, feminino. No bonsai, uma amostra mais ou menos do que isso, né? Acaba que esse neutro aqui ficou um pouco grosso, mas é a minha tendência natural a fazer o negócio mais grosso. Aqui a gente vai estudar bem isso. Então, o informal é praticamente um literati, o bunjin,
entendeu? O resto é neutro ou formal. O formal é muito grosso, muito forte mesmo, e não muito movimento. De acordo com o caráter, tudo é definido no bonsai. Desde o vaso, então a árvore tem um caráter formal, vaso quadrado, retangular, neutro, ovalado, oval, redondo para o feminino. E a copa também. Tanto o vaso quanto a copa, elas recebem uma influência direta do caráter. Então, se eu tenho um tronco muito grosso, uma árvore muito forte, muito pesada, o primeiro tronco vai sair mais baixo que um terço. A copa, consequentemente, vai ser uma copa maior. Já numa árvore de neutro, de caráter neutro, o ideal é que o galho saia próximo de um terço, com a copa média, né? Não tão frondosa quanto o formal. E o feminino, o informal, a copa vai ser bem sutil e sempre acima de um terço. Você pode deixar até 2/3 de vazio do primeiro galho, do Sachieda, pro vaso. Ficou claro aí? A influência do caráter do tronco e a copa. Então, se eu tenho um tronco grosso, Sachieda grande, forte, pesada, copa grande, frondosa. Neutro, Sachieda mediano, copa mediana. Feminino, Sachieda leve, copa leve. SH aqui, isso aqui é altura, né? A gente altura. No masculino, a altura maior do que a proporção. Aqui a proporção normalmente é 3:1, menor do que 6:1. O neutro pode ficar próximo de 6:1 e o feminino acima de 6:1. 6:1 é aquela proporção que o Naka divulgou muito, né? É a proporção áurea, que é próximo de 6, 7:1, né? Que está muito relacionada a grossura do tronco e a altura da árvore. Perfeito. Boa. Alguma dúvida? Está indo bem até aí agora? Perguntas aí? Por enquanto, nada de perguntas. Saindo algum aqui dentro do tema, eu puxo. Aqui é uma outra coisa muito importante, tem muito a ver a jogar, conseguir fazer aquele jogo da estética zen, que é o quê? A copa, que é a maneira com que é montada a copa. Aqui é o que eu falei do Shizen, né? Como é que você consegue Shizen? Primeira coisa, os patamares, o ideal é que os patamares eles sejam dispostos de maneira que os vazios entre eles sejam os mais diferentes possíveis, com uma evidência. O primeiro galho, ou Sachieda, sempre é o maior vazio da árvore. Acima dele é o espaço vazio maior da copa, eu digo. Porque a gente tem aqui 2 vazios, né? Aqui, esse vazio menor é o vazio principal, e aqui o espaço negativo secundário. Então, principal, secundário. Roque, o Sachieda não necessariamente é o primeiro galho, ou tem que ser o primeiro galho? Não, o Sachieda, né? Tem vários casos, vários exemplos. É o galho mais forte. É o galho mais importante da árvore. Acontece, é muito raro, mas acontece em alguns casos, que o primeiro galho não é o mais forte. O Literati, por exemplo, o Literati, o correto é que o Sachieda seja o segundo galho. O primeiro é um galho fraquinho, puxadinho, pequeno, e o Sachieda seja maior do que o primeiro galho e seja mais baixo. Ele sai lá de cima e passa o primeiro galho, entendeu? Entendi. Então, no Literati, um Literati clássico é assim. Se não tiver isso, não é Literati. Ele tem que ter o primeiro galho curtinho, o segundo galho desce lá. Então, no Literati, por exemplo, o Sachieda não é o primeiro galho. E existem outros casos também, vários, porque tem os galhos principais, essenciais. E se eu monto um galho aqui, ó, perto do ponto focal, por exemplo, aqui. O ponto focal, para quem não sabe, é o lugar onde, a hora que você bate o olho na árvore, é onde o seu cérebro vai. É ali onde, pá, é o primeiro olhar, né? Então, normalmente, ele está nesse primeiro terço da árvore, por isso que essa história dos terços é tão importante. E o ideal é que a copa emoldure o ponto focal. Então, você ter o ponto focal num lugar e a copa muito longe é um erro muito grande. E o que acontece? Outro erro muito comum também, copas muito grandes em relação ao tronco. Isso faz o quê? Se eu tenho uma copa muito grande, eu desvalorizo
eu subjugo o meu tronco, eu tiro força do meu tronco. É ilusão de ótica. A gente está jogando um jogo de ilusão de ótica. Então, a maneira de apresentar o tronco é a sua copa que vai definir. Se você põe uma copa muito grande, ele fica parecendo fininho. Se você coloca a copa na medida, ele fica aparecendo o tronco de uma árvore mesmo. É esse o objetivo. Entende? É conseguir esse efeito. Então, aqui, acima do primeiro galho, o maior vazio da árvore. Então, esse negativo aqui é o maior vazio. E a copa é disposta desse jeito. Ela sai aqui, sachêda. Ele está indo da direita para a esquerda. Eu tenho que dar um peso visual para que esse sachêda, para que o ápice da minha árvore esteja apontado na mesma direção do sachêda. Como é que eu monto isso? Com essa copa vermelha aqui, ó. Então, se eu disponho essas 3 copas dessa forma, com o triângulo escaleno apontado na direção do ápice, eu consigo esse efeito. Vocês entenderam isso aí? Então, se eu quisesse apontar da direção visual do ápice para o lado de lá, eu montaria esses triângulos invertidos, esse vermelho do lado de cá e esse verde do lado de cá. Ficou claro aí, Thiago? Ficou claro para todo mundo? Tranquilíssimo, tranquilo. Rapaz, acabamos de receber um patrocínio aqui, ó. Gambiarra Display, agradece pela aula. Isso é um amigo. Está começando a estudar para fazer mesa aí. Expositor. Obrigado, Jeff. Deu um comentário, pagou pelo comentário aí, o patrocínio, R$20. Muito bem. Obrigado aí, o Thiago agradece. O canal agora está aceitando membros e comentários patrocinados, enfim. Aproveita aí e faça a propaganda dele. É isso. Tem que mudar o nome, hein, cara? Vamos lá. Show. Não, pode continuar aí. Agradecimento nunca é demais. Gratidão. Valeu. Foi bom. Vamos lá. Obrigado, Jeff. Resumindo, é um termo que a gente usa muito. Então, sempre um bonsai vai ter o primeiro galho destacado e um peso visual, o ápice olhando para o primeiro galho. Se não tiver isso... E outra coisa que é muito importante também é, um lado ter um formato côncavo e o outro lado convexo. O ponto focal está aqui, aqui o espaço vazio, secundário, espaço vazio principal. Sachêda, primeiro galho, destacado aqui, o maior vazio. Por que isso? É exatamente para criar esse efeito de movimento aí, ó, esse efeito de dinamismo, de ritmo. Entendeu? Então, quando eu monto a árvore dessa forma, é essa imagem que eu estou buscando, tá vendo? Olha a velocidade visual, estética que tem aqui e que tem na mulher, ou no samurai. Ficou claro isso aí para vocês? Dá para entender aí, ó, primeiro galho destacado, peso visual na direção do ápice. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, faça aí, pessoal. Faça aí, aproveite. Aqui agora, mostrando o que é uma composição estática e o que é uma composição dinâmica. O que eu falei da copa alinhada, ó? Retinha, sem espaços, espaço vazio, tudo igual, sem xen. Aqui com xen. E o xen acaba que ele traz jogo, ele traz mistério, quando tem um galinho tampando aqui, o outro tampando ali, entendeu? E aqui, o espaço maior exatamente aí no sachêda, né? Nesse galho principal. Isso, olha lá, ó, tá vendo? 2 patamares ao invés de ser 1. Quando é 1, fica muito pesado. Aqui você já quebra, já fica mais leve. E você traz esse ritmo na copa, né? Ou então daqui você vai, ó. Opa! Aqui, mesma coisa, num extremo diferente, né? Sem xen, monótono. Aqui com ritmo, com dinamismo. O jogo das copas, uma no lugar, outra lá atrás. Aqui, ó, o primeiro galho está aqui, o segundo galho desce e forma lá embaixo. O que eu falei, tá vendo? Sim. Então, aqui, e o galho desce e vai para baixo, sim. E aqui, no caso, o primeiro galho faz o peso visual para o sachêda. É o primeiro galho que dá o peso visual, ó. Então, aqui o que é importante? Espaço, o primeiro galho destacado, um galho que dá peso visual e os galhos de profundidade, que são muito importantes também, que não deixam a visão passar, né? Olha aqui, ó. Nesse caso,
a visão passa pela árvore. Aqui não, você segura o tempo todo o cara dentro da sua árvore, a visão não se perde lá atrás. Aqui, para ficar clara essa questão do que é o triângulo, né, como é que é até um capacete, lembra um capacete de ciclista, né? Olha lá. Como é o capacete de ciclista? Essa parte é para frente, a parte mais longa é para trás, então o movimento dele vai estar aqui, ó. Né? Então, aqui um arranjo estático, sem xen, aqui um triângulo neutro, aqui um triângulo, o próprio triângulo, ó, ele já é montado, dando direcionamento para aquele lado, para o lado da direita. Aqui, triângulo dinâmico, aqui, triângulo dinâmico. Aqui, estático. Tem várias formas de ser dinâmico, tá vendo? Isso é infinito. Aqui, o mesmo esquema, né, ó. Só que aqui mostrando o correto, aqui errado, ele está posicionado na frente, e aqui ele está posicionado do lado oposto. Então, posicionado na frente também não vale, e do lado oposto também não vale. Aqui eu tenho sachêda para um galho, direcionamento visual para o outro. Aqui mostrando a questão do vazio, do espaço, né? Aqui o correto, o equilibrado, o justo. Aqui muito positivo, falta negativo, aqui negativo demais. Aqui aquela questão de coerência entre caráter e copa. Tronco masculino, copa muito vazia, pouca copa para muito tronco, muita copa para pouco tronco. Sim. Aqui o correto, aqui o correto. A copa equilibrada, justa. E aqui a copa equilibrada, justa. Aqui é um macete, uma dica para tirar foto, visualizar. A apresentação do bonsai ela é feita para a altura do olho. Então, todos esses ajustes que eu propus para trás, que foram citados, é para serem observados na altura do olho. De cima está errado, de baixo está errado. Muito importante isso. E aqui o método de trabalho criativo, que é o quê? O método de trabalho criativo é o método que o bonsai, a estética zen está muito relacionada a esse método. O fazer o bonsai já é a maneira de fazer, essa imposição dessas regras aí, né, dessa sequência de trabalho, já é estética zen, já é o zen, entendeu? Então, esse ritual no fazer o bonsai, e quem segue isso, eu garanto para vocês, ajuda muito, que é o quê? Escolha do material, primeiro. O bonsai começa na escolha, e não depois da escolha, como muitos imaginam. Ou você escolhe, ou você vai preparar desde o início com aquele foco ali, né, com aquele objetivo. Análise... Michô de jabuticaba, aí vai, né? Exatamente. É um caso, é um bonsai mais novo, né? Porque o bonsai, para quem não sabe, nasceu com o Yamadori. Só que o Yamadori hoje é proibido no mundo inteiro e vai acabar. Yamadoris vão acabar. Pessoal que está tirando Espinosa, vai acabar. Ah, vai demorar, mas um dia vai acabar. Se a gente não cuidar da natureza, vai acabar. Então, o bonsai realmente ele nasceu com Yamadori, os grandes mestres mais renomados do mundo, as grandes masterpieces, a maioria são Yamadori, sem dúvida, a maioria delas, pouquíssimas cultivadas, você vai ter nesse hall aí das grandes, mas o fazer bonsai desde o início é uma tendência mundial e quem está na frente nesse quesito aí ganha ponto, sabe? Principalmente com a natureza, né? Fazer bonsai a partir do início, a partir de mudinha, a partir de material que não é coletado, é nobre. É preocupar com a natureza, conciliar a arte com a natureza. Mas, basicamente, o material é isso aí, o trabalho é isso. Escolha do material, análise, planejamento, projeto. Então, todo o trabalho começa com esse esquema. Então, a escolha é muito importante. O bonsai começa na escolha. Eu considero 70% do trabalho a escolha. Você escolheu bem, você tem bonsai bom, rápido. Se escolheu mal, você vai demorar mais tempo. Não quer dizer que seja impossível. Mas, nos casos, não tem jeito mesmo. Aí, depois, na hora que você começa no trabalho mesmo, depois de fazer isso, planejamento, projeto, limpeza, superfície, tirar mato, manter sem mato, manter tronco limpo. O cuidado com a limpeza e com a apresentação da árvore é muito importante, desde o princípio. E não para nunca. É manter limpo, não é deixar sujar,
depois limpar. Não, é manter limpo. A madeira tem que ser manter tratada, não é deixar quase apodrecer e depois tratar. É disciplina e cuidado no momento certo, na hora que precisa. Acabamento no corte, sempre todo trabalho, a primeira coisa, antes de você entrar com o arame, você tem que dar trato em todos os cortes, ou seja, para cicatrizar, ou nos casos que seja uro, chare, gin, você tem que dar um jeito ali em dar acabamento nos cortes antes de entrar na aramação. A aramação é só depois desses procedimentos feitos. Se você mantém essa sequência de trabalho, isso já ajuda demais. Beleza? Dúvidas Beleza. aí, pessoal? Tem uma pergunta aqui, Roque, que passou Jefferson Martins. De onde vem a estética Zen origem? É também do bonsai no Japão? Da influência do Zen na cultura do Japão. Jorge, que é o Zen, né, que é a religião, vários, o budismo, o taoísmo, várias religiões que têm o Zen como referência, que deu origem a essa influência. Então, a arte dele lá é muito a arte para Deus. E se vocês forem observar, né, com a gente não é diferente. Durante muito tempo, a Idade Média inteira, a arte nossa era quase toda para o divino. Entende? Você olha Michelangelo, Da Vinci, aquela Idade Média toda ali, os caras, a maioria dos trabalhos era para a igreja. Sandro Rosa, faço bonsai, cultivo bonsai há 18 anos e algumas lições estou vendo aqui pela primeira vez. Olha aí. Tem turma aberta, viu, Sandro? Estou ganhando nada aqui, já me inscrevi, mas tem turma aberta aí da Escola de Rock. Tá aí ainda, Thiago? Tô aqui. Deu uma travada no tema, mas já voltou. Não, ótimo. Wagner, Jefferson, Wagner, boa noite a todos, Jânio, boa noite. Como é que eu vou... Peraí. Compartilhar, né? Parar a tela. Parei. Aí, voltei aqui. E Jefferson aqui da Gambiarra Display, que nos patrocinou hoje, ó. Isso aí, bonsai é reduzir o luxo, reciclar, reutilizar, diminuir a pegada ecológica. Não, sim, eu acho muito importante isso. Sabe? Porque o que acontece... Desculpa, rapidinho. Esse nome que Jeff é um amigo, a gente fez curso junto, e ele botou o nome Gambiarra Display exatamente pela reutilização de materiais que esse cara está dando. Ele começou a brincar e está estudando agora e vai terminar fazendo mesa mesmo. Mas ele reutiliza tudo, cara. Não, mas é o canal, cara. É um caminho sem volta, bicho. É um caminho sem volta. É isso, Entendeu? A gente já está nesse caminho. E eu acho que é importante isso, pessoal. O bonsai é uma opinião minha, sempre fiz isso. Nada mais do que a gente está conversando aqui é só a minha opinião, é a minha maneira de ver a arte. A partir do momento que você busca uma conexão com a natureza, a sua arte vem. Eu falo muito com os alunos, muito. Sintam a sua intuição. Aprendam a ir por ela. Ela, muitas vezes, nos coloca em bons caminhos, entende? Então, e essa conexão com a natureza, ela vem muito do cuidado, do respeito, por isso que eu mesmo, eu tenho um critério muito grande com quem eu trabalho, que eu vou comprar em Amadori, ou eu faço, ou eu compro de gente que eu confio, que tem padrões que respeita a árvore. Não adianta nada, falo isso, me desculpa se alguém vai achar ruim o que eu vou falar, mas se você faz Yamadori e vende aquelas árvores sem raiz, que mostra a foto, independente da espécie, pessoal, vamos respeitar, vamos passar a apresentar as árvores decentes, plantadas, recuperadas, não fazer me perdoem, mas não precisa de pressa para fazer isso. Coleta, espera brotar, dá tempo, faz bem feito. Fazer desse jeito, tirar e mandar, é muita pancada na árvore, é arriscar demais. Até então, para quem vai comprar, ter a segurança de que ela vai brotar, né? Vamos cuidar de gente séria, vamos valorizar quem tem trabalho sério, não compre árvore recém-plantada, aprendam a comprar. A gente compra, quando eu quero comprar um negócio estabilizado. Ou então, se está nessa situação, tem um risco. Você vai correr o risco, mas você pode até pagar mais barato, mas você está correndo o risco de matar desnecessário, entende? Então, vamos ter mais critério, mais responsabilidade, mais profissionalismo, vamos trazer mais profissionalismo para o nosso meio,
sabe? Boa, boa. Jando perguntando aqui o endereço da escola de rock. escolarockjunior.com.br, é isso? escolarockjr.com.br. escolarockjr.com.br. Isso, como tá meu nome aí, ó? Como tá meu nome aí no perfil? Deixa eu escrever aqui, ó, pessoal. Boa, boa, boa. Aqui agora eu vou pedir licença para vocês, ou eu entro, é melhor eu entrar. Aí, que eu vou entrar com o telefone agora. jr.com.br. Tiago tá aqui. É isso. Se alguém puder só checar, mas aí, www.escolajr.com.br. Me matriculei hoje. Sou novo aluno do Mestre Rock Júnior. Vai sair, vai pro celular, né? Tô indo pro celular, já entrei com o celular aí, peraí que eu vou sair daqui agora. Aula prática, tá, pessoal? O Rock vai pegar agora umas plantas e vai mostrar exatamente a gente entender visualmente como é que funciona tudo que ele mostrou da estética Zen nessas plantas. Então a gente vai ver na prática. Pessoal, estamos 72 pessoas, muito legal. Continuamos com 7 curtidas. Vai, vamos lá. Boa noite para todo mundo que chegou aqui. Eu não dei boa noite a ninguém, mas enquanto... Pô, tem muita gente hoje. Acho que a live até o momento aqui no YouTube deu mais gente. Tonico esteve com a gente aqui já na playlist de grandes bonsaístas. Está lá, Tonico Damiani. Jurandir Florencio, já passou de workshop do rock, que bacana. André Gerardo, Ângela Rosa está sempre aqui. Luciano, Lucas Henrique Pereira, Regis, Jaqueline, João Luiz, Andresa Steingerwald. Desculpa se não é isso. Steingerwald. Maria Elisa, Doca Tourinho, Ângela Rosa, Velha Gamileira Bonsai já apareceu por aqui. Jefferson, André Flávio Gamberra, display. Daqui a pouco o rock chega. Cristiano, Ângela Rosa, Lucas Henrique Pereira, vai. Tem muita gente, pessoal. Vamos seguir. Só pude chegar agora. André, eu vou disponibilizar, pessoal, essa live provavelmente segunda-feira, integralmente liberada no YouTube, tá? O Rock chegou aqui, vou adicionar logo pra gente não perder tempo. Desculpa, cara, eu tô aqui falando e esqueci de entrar e fica difícil, né? Vamos lá, não tem problema. Tá ótima a imagem, dá para ver muitíssimo não tô bem. te ouvindo. Você desligou o microfone aí. Você desligou seu microfone. Nelson, boa noite. Desliguei sem querer, obrigado. Agora foi. Tá boa a luz aí? Agora tá ok. Opa, deixa eu anotar aqui. Tá ok, dá para ver bem. Nossa. Uma luzinha aqui não tá ligando. Estranho. Deixa eu tentar aqui, se eu não conseguir, a gente segue o jogo sem ela. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Ótimo. A luz tá ótima, dá para ver muito bem a planta. Não, faltou uma luz minha aqui que eu uso, mas enfim. Vamos sem ela. Segue o jogo sem ela. Vamos lá. Rock, precisa mostrar só a planta mesmo ou não, aí... Não, o que eu queria fazer? A proposta minha com o pessoal é o quê? Que a gente tem o chat aí. Aí, o que a gente pode fazer aqui? O pessoal me apontar esses elementos da estética Zen aí. Vocês acham aí, com o que a gente conversou, com as observações, com os pontos que eu coloquei, vocês conseguem observar esses elementos aí? Me digam vocês. Tem um que eu já vejo logo de cara. Pode falar. Que é esse espaço, até que eu falei no meio da live também, o espaçamento do Sachieda, né? E outra coisa, ele sai antes do primeiro texto também, esse galho grande aí, né? Isso aí, olha aí, ó. Caramba, cara, tu chegou perto, ela parece ser bem menor, tu chegou perto agora. Que eu tava mais na frente, né? Pô, é grande. A altura tá boa aí? Tá ótimo, dá pra ver bem. Tem mais de 65 curtidas, eu só tô vendo 7 aqui, minha gente. Desculpa. Vamos lá, isso é besteira, isso é detalhe, vamos lá. Vamos lá. Olha aqui, como é que a gente vai observar aqui? A primeira coisa, primeiro galho destacado, essa copa
essa copa aqui, ó, como ela está disposta aqui, ela dá um direcionamento visual para lá, e se você olhar, ela é quase um rockdash. Quando eu olho aqui para trás, ó, eu tenho o fundo está bem no meio do espaço vazio aqui, então dá uma confundida, dá uma quebrada, aqui na copa. Então isso eu já tenho xen, eu já tenho dinamismo aí, muito, né, muito forte aí, bem marcado aí. E aqui agora, outros elementos também que me ajudam aqui, eu não preparei ela, que se fosse preparar para uma foto, para exposição, por exemplo, eu tiraria, isso aqui eu uso muito aqui em casa, são folhas. Eu percebi, Rock, no vídeo que você fez para a gente da série, eu percebi que todas as suas coisas estão com folha em cima. Todas com folha em cima. Por quê? Como é na natureza? Na natureza, o solo que recebe muito sol, ele morre. Então, se você deixa o substrato seu no dia a dia, tomando porrada do sol, você já perde uma camada boa. Nós já temos pouco substrato e você mata um pedaço. A biologia vai começar só num certo ponto ali. E a essência da árvore é a biologia. A biologia é que é o grande pulo do gato do cultivo. Porque imagina se a gente faz um paralelo com o ser humano. O que é mais importante na nossa nutrição? Eu colocaria que seria a nossa flora bacteriana. Se você não tem flora bacteriana, você não consegue se alimentar, você não consegue se nutrir, porque é através da flora bacteriana que a gente se alimenta. Até nesse momento a gente é dependente, né? O ser humano é um ser dependente. É muito importante a gente ter humildade e consciência disso. Facilita muito a vida. E do mesmo jeito que a gente é cooperativo. A gente vive em um mundo que é extremamente cooperativo e não competitivo. E acaba que a cabeça nossa é que nos coloca em rumos distantes, muito distantes disso. E a árvore é o ser mais cooperativo que existe na natureza. Ela dá sem cobrar nada, entendeu? Entrega ali, ó, você vai lá, pega o fruto, e a única coisa que ela espertamente coloca o fruto como um atrativo, né? Sabe que a gente vai querer coisa dela. Faz o fruto que aproveita, que espalha a semente dela. Então, olha que nobre que é isso, entendeu? E ela é extremamente simbiótica nas raízes. Toda árvore saudável tem uma colônia de micro-organismo muito importante, boa. Se não tiver essa colônia, que são os EIMs, né, muito famosos aí também, os micro-organismos eficazes, que é uma cepa de bactérias, fungos, actomicetos, leveduras e bactérias, fungos, leveduras e actomicetos, 4. Só que bactérias, tem gente que considera bactérias um grupo só e tem gente que considera bactéria 2 grupos, que bactérias fotossintetizantes e bactérias produtoras de ácido lático. Então, tem gente que considera, escolas que consideram M4 e tem escola que considera M5. Mas, basicamente, é isso. E esses micro-organismos, quando você faz esse esquema da folha, quando a gente coleta na natureza, a gente coleta exatamente nas folhas. Onde a gente vai fazer a coleta de buscar o EM, a gente coloca o arroz lá no meio da folha, pega, traz e faz a cultura em caldo de cana. Então, além de jogar os EMs, eu uso regularmente os EMs nas minhas árvores, eu ainda preservo essa camada de folha, musgo, ou esfagno, na pior das hipóteses, serragem, aquela serragem mais grossa, né? É muito boa. Eu uso na cobertura do substrato por causa disso. Aqui, então, se não fosse isso, voltando aqui para o nosso contexto, esses sucos, deixa eu tentar pegar aqui, ó, melhor. Esses sucos aqui, ó, que eu tenho, buraco, outro suco aqui, tem uma madeira morta aqui, ó. Esse galho, tá vendo esse galho, como ele tampa essa parte do Saxieda? Eu tenho, primeira coisa, o Saxieda muito grosso. Isso é muito importante numa folha plana. Uma folha plana sem Saxieda forte é uma cadeira manca. É uma cadeira que tem um pé
torto, entendeu? Então, sachêda grosso é muito bom. E aqui, o que que acontece? Chegando aqui, deixa eu chegar mais perto. Vocês Roque, conseguem ver o desculpa, corte. uma coisa nisso, a gente falou, eu te perguntei, você confirmou, o sachêda não necessariamente é o galho principal. E, Mas não, ele ele é necessariamente o não é o principal, ele primeiro. não é o primeiro. Ele é o principal. Mas o primeiro sempre vai ter que ser mais grosso do que o segundo, mesmo que esse segundo seja o sachêda. O ideal é que seja. Acontece em alguns casos que você tem o segundo galho mais grosso e o primeiro galho mais fino, aí ele não é o sachêda, não é o primeiro galho que é o sachêda, é o segundo galho que é o mais grosso, o mais forte, que é o sachêda. Então o sachêda é o galho mais forte. A maioria dos casos vai ser o primeiro. É porque tem a lógica de crescimento da planta, né, que o galho que nasce antes, teoricamente, vai crescer mais e, consequentemente, é mais grosso. Olha, rapaz, tá cheio de botão de flor aqui no inverno, ó. Jabu, é? É. No inverno tá cheio de botãozinho, agora que eu tô observando. Qual é essa espécie de jabuticaba? Essa é a caipirinha. Misciaria jaboticaba. Aqui é jabuticaba no nome científico. Boa. Aqui, ó, quando eu trago o tronco, então eu tenho elemento que vai me trazer mistério, né? Vamos ver se o pessoal lembra aí. Quem é que lembra aí qual que é o nome do mistério? Vamos dar um tempo aí para eles lembrar. Já saiu aqui alguém comentando que era mistério, acho que foi Jeff, exatamente da... Mas qual que é o nome dele em japonês? Vamos ver se a galera lembra. Esse buraco aqui já lembra muito, já traz esse mistério, aqui, esse suco. E aqui, ó, o corte. Eu fiz o corte aqui na árvore. Aí, se eu deixasse o corte aqui evidente, ia ficar muito feio, ia demorar muito tempo para cicatrizar. O que que eu fiz? Eu fiz um acabamento, um chale, meio chale, meio uro, que dá também esse aspecto de velhice, né? De naturalidade. Então, aí eu tenho, para o pessoal lembrar aí, ó, o Yugen, que é o mistério, e o Wabi-Sabi, que é a austeridade. Então, só que eu estou jogando com os dois. O dinamismo, a conicidade do tronco, a maneira com que ela sai cônica do tronco, que ela sai, pá. Então, já cria um ritmo, né, de conicidade, e isso vai me trazer Funkinsei. A disposição das copas vai me trazer o Shizen, entendeu? A fuga da rotina, eu acho que a maneira com que eu montei essa copa não é muito comum no jabuticabeira, pode ter sido uma fuga do óbvio. A maioria das jabuticabeiras minhas anteriores eram rockdash. Aí agora eu quis vir com uma pegada diferente. Eu tenho inúmeras fotos que eu te mostro ali, tudo rockdash, que é o óbvio, é como ela é. Então, quis dar uma jogada aí. Então, acho que aí ficou dúvidas aí na aplicabilidade do conceito aqui na prática? A dificuldade, eu acho que para todo mundo que não tem isso, dos sete estilos, não, dos sete itens, seria isso? Uhum. É a gente conseguir observar e até lembrar o nome, né? O Wagner botou aqui, Yugen. Esse é um mistério, é isso? Yugen? Isso, Yugen, isso aí, acertou. Certíssimo. Mas, a gente conseguiu ver, estrelinha, né? Aí, ó. Hã? Ganhou estrelinha. Bora pro curso, Wagner. Wagner também está estudando, já está com a escola lá na casa dele. Me matriculei hoje aqui com o Roque. Show. Aqui, então, alguma dúvida, alguma pergunta aí com relação a isso? E essa girada aqui também dá para ver, né? O jogo dela nas costas, ó. A preocupação com a parte do fundo. Ela tem um vaso retangular, Roque, no estilo lá de uma mais formal, né? Não, olha a quina. Um detalhezinho. Uhum. Ela tem a quina quebrada, é o que a gente fala de quina quebrada, né? Então, por que essa quina quebrada? Porque ela tem um certo movimento, ela tem esses sulcos que trazem uma certa rusticidade. Então, o vaso eu achei que combinou bem. Ela é forte. A proporção dela, se você for olhar, a proporção dela é 2:1. Então, ela é 2 vezes a grossura do tronco, então pede um vaso retangular. As bordas quebradas por causa desses detalhes, dessas... O pé também é trabalhado, né? Não é um pé reto, chato. Isso, que traz um rococó parecido que lembra ali a parte de cima dela, né?
Barroco Rococó, é isso. Alguém tem alguma pergunta sobre essa planta especificamente? Dissecando a árvore estética zen aí, ó. Sobre a ótica da estética. Mas não é legal, cara? Olha o universo que se abre na cabeça quando você tem consciência Pois é. O negócio é a gente chegar exatamente nesse... E é simples, é só estudar isso aí. Não tem erro, não tem muito mistério. Eu tenho 3 anos para aprender. Faça. E outra coisa, outra sugestão, se você não tem, não consigo fazer aula e tal, quer aprender bonsai? Uma referência que eu falo, vai para o Japão. Pega o Japão de referência, é lá que eu berço, bebe água direto da fonte. Onde quer que você vá, eu mesmo, eu me considero muito sortudo, eu sou um fortunato, né, como diz o maestro, sou um afortunato por ter conseguido acesso a uma boa escola japonesa, né, tem aquela relação de escolas lá, a escola do maestro está lá, a escola do Liporati está lá, meu nome está na sequência, como ele é oriundo da escola do Kimura. Então, né, no pedigree nosso lá é Kimura, Liporati, e segue para baixo aí. Espero que saiam vários aí para baixo. Impressionante. Décio Nunes de Queiroz Filho. Querem ver outra? Estão satisfeitos aí? Querem que eu pegue outra árvore? Vocês que mandam aí, pessoal. Pega outra, mas tem uma pergunta aqui. O galho de fundo, onde é que está? E teria alguma regra no Shizen? O Shizen, qual é o Shizen? É a harmonia. O Shizen é as copas. As copas não estarem certinhas. Olha o Shizen aqui, ó. Eu tenho um vazio aqui, outro vazio menor lá, outro vazio menor aqui, outro maior aqui. E as copas, elas não estão retas. Eu tenho um patamar aqui, outro aqui, outro aqui. Ao invés de ser 3 patamares, imagina 3 patamares assim, ó. Pá, retinho. Sem Shizen. Com Shizen, um patamar aqui, o outro aqui, o outro aqui. Aí você já conseguiu dar Shizen. Então, aí vamos na pergunta dele. Um galho aqui, se eu olho para o lado, olha como é que é o fundo. No vazio do primeiro galho. Olha como é que esse galho encaixa no vazio do lado de cá. Esse no vazio do lado de lá. Esse no vazio do lado de cá. Esse jogo que você vai fazendo entre os vazios é que você vai deixar o Shizen. Se eu deixo esse galho aqui, ó, fazendo uma reta, ia ficar um peso muito grande aqui na árvore. Eu ia trazer uma linha monótona no meio da árvore. Então, quebra essas linhas. As linhas têm que ficar quebradas. E quebradas assim, de maneira surpreendente. Aumenta, diminui, tampa, mostra. Igual aqui, ó. Tampei, mostrei aqui, ó. Entendeu? Então, você tem momentos que tampa, momentos que não tampa. O fundo, onde está o fundo? Ela de lado. Sachieda. O fundo tá isso aqui tudo, olha. Olha o tamanho do fundo aqui, ó. Daqui tudo, ó. Isso aqui tudo é fundo, ó. E ele tá bem baixo. Eu tenho um galho aqui, ó. Se vocês observarem, ele tá mais baixo até do que o primeiro galho. O primeiro galho tá aqui. Mas eu queria parar a visão do observador aqui. Então eu tenho uma massa aqui e tenho uma massa daqui. A partir do momento que eu saio do primeiro galho, em momento algum, meu olho se perde atrás da árvore. O que é importante? Galho frontal, fundo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Altura do galho frontal, altura do fundo. Né? O galho frontal está aqui, ó. Isso. Vou deixar minha mão lá para a altura do fundo. Então, sempre, independente do estilo, Rokidashi. Como é que eu vou fazer isso no Rokidashi? Galho frontal mais baixo que o fundo. Rokidashi você tem que entrar dentro da copa dele. Como é que é o ângulo de visão de uma árvore? Quando a gente está observando a árvore, qual que é o ângulo de visão que a gente tem? De baixo para cima. Você vê tronco, ramificação, copa. Se você inverte, coloca o fundo na frente. O que eu fiz? Ela virou uma arvinha de jardim. Você virou gigante e ela pequenininha. Aqui, ela gigante, você o pequenininho. Perfeito, Roque. Perfeito. Respondeu aqui. Respondida a pergunta aí, pergunta para se está ok. Tá, já respondeu aqui. Perfeito. Mais alguma? Mais alguma pergunta? Não, só a observação de Wagner. Shizen é naturalidade. É isso. Isso aí. Também esses elementos que trazem um muro, um chá, isso também é crescente Shizen. São vários elementos que podem trazer um ou outro, 1 ou 2, 3 elementos juntos ali. Entendeu? Você falou, tem outro aí que pode...
o peso, vai cair na internet. Salvatore Liporati, seu maestro está aqui agora. Grazie, maestro. Buonasera. Buonasera, grazie. Prego. Grazie mille. Agora vai ser prova, viu? Nada, já passei por essa fase, graças a Deus. Agora é um respeito muito grande, uma honra muito grande, maestro. Olha aí. Pô, que bacana, que bacana. Rock, você falou que tinha uma outra aí para mostrar alguma coisa ou não? Tem uma quixaba. Deixa eu pegar a quixaba aqui. Só um minuto. Tchau, maestro Salvatore. Vou estudar aí, vou para a Itália estudar também. Porta aberta. Hoje me transformei em aluno de Rock Júnior, depois eu vou para o Salvatore Liporati, quem sabe um dia. E o maestro, ele entende bem o português, já está acostumado aí com o português, muitos anos eu falei com ele, aquele negócio que nós conversamos, eu falei com ele no Facebook, ele entende bem. Vamos lá. Que bacana hoje a live, tá boa. Show! Nossa Senhora. Aqui, chavinha, já bem Olha menor, lá, né? rapaz, essa planta Rock fez Rock participou do Portunhol, ele está dizendo que fala Portunhol. Rock fez o grandes bonsaístas e filmou várias plantas dele, mas essa quixabeira, cara, foi tanta gente perguntando, Rock, tanta gente. Muita gente perguntando sobre ela. Vamos lá, quixabeira. Aí os elementos aí, se a gente buscar os elementos aí, a gente vai, mesma coisa, mesmo comportamento da outra. Esse galhinho aqui é um galho maroto aqui, né, que eu coloquei aqui só para dar uma quebrada mesmo, se a gente muda de lado aqui, olha lá. Que é aquela que você falou do mistério, né? De esconder alguma coisa. E de sair do óbvio, criar uma coisa ali para chamar atenção, para incomodar, vamos falar assim, com elegância. Aproveitar o maestro aí que está presente. Sempre eu gosto muito de deixar clara a gratidão que eu tenho, inclusive a gente foi falado isso no início, maestro. A gratidão que eu tenho pelo maestro por ter me trazido, né, a esse mundo do bonsai sério, do bonsai profundo, do bonsai tratado com profissionalismo, com muito amor, com muita entrega. E o maestro é um exemplo para mim nessa questão da maneira com que ele, a paixão com que ele tem ao trabalhar e ao passar o bonsai. E muita gratidão, maestro. Grazie mille. Que bacana, que bom. É isso, é respeito, né, cara? Não, demais. É um prazer ter respeito, é gratidão. É uma palavra forte. E é um amigo mesmo que eu tenho para a vida. Ele sabe disso, que precisar, eu estou à disposição para toda obra. Graças, maestro. Aqui agora a mesma coisa, os elementos, o buraco, que vai trazer mistério, naturalidade, idade, dramaticidade, né? A disposição da copra, mais uma vez, o primeiro galho destacado. O seixeira não é grosso o suficiente, mas eu dou uma tampadinha nele aqui para não aparecer tanto. Essa árvore foi uma árvore de Amadori, foi coletada na Bahia, Feira de Santana, se eu não me engano. É uma árvore da caatinga, é uma árvore que tem muito na caatinga em todo o Brasil, e é uma espécie, na minha opinião, que é muito pouco explorada ainda. Tomara que agora, com essa visibilidade aí, o pessoal acorde e passe a olhar para ela com outros olhos. Ela lembra muito a piracanta, ela tem um espinho muito parecido com a da piracanta, essa ponta dela aqui é o espinho. O Werner está aqui virado hoje. Antes de você falar isso, ele já disse, essa é a nossa piracanta. Exatamente. Olha a ponta dela como é que é, tá vendo? E lembra também, tem algumas características muito parecidas até com a oliveira, a casca dela, lembra a casca da oliveira. Quando você colocou, eu pensei que era uma oliveira, olhando rapidamente. Lembra muito a oliveira. Então, essa casca também traz elemento da estética zen. Que elemento que essa casca traz aí? Vamos ver se vocês localizam. Quer lembrar daqueles lá? A casca vai trazer o quê? Qual o efeito?
vai trazer naturalidade, vai falando em português mesmo, vai trazer naturalidade, vai trazer o wabi-sabi, que é imperfeição, porque ela traz, né, esses sucos, quando tem esse suco entrando, e muita idade. A casca é muito importante. A casca diz muito sobre a árvore. Por exemplo, pela casca, você pode ter uma ideia de qual o tempo de vaso aquela árvore tem. Então, no Japão, na Europa, a casca do pinheiro tem uma importância absurda. Você não pode tocar, jamais, nunca, toca na casca de uma árvore de casca. Cuide da árvore, né? Se você tem um pinheiro, tem uma caliandra espinosa, tem uma árvore de casca, mantenha a casca dela sempre limpa, não deixe. Ela começou a sujar, já vai lá e cuida. Tenha carinho e tenha muito cuidado, porque a casca diz muito sobre a árvore, sabe? Qual a idade aproximada dessa planta, Roque? Você tem ideia aí? Eu não tenho nem ideia, cara. Ela é velha. Eu acredito que seja muito velha. Ela Tá que com eu estou trabalhando, ela tem 4, 5 anos. Eu apanhei um pouco no início. No início eu andei perdendo um tempo com ela, até pegar o time de arame. Ela é uma árvore que se arama já com galho, tipo buganvília, né? Se arama com galho jovem. Se você deixa o galho ir demais, você já não consegue aramar. Lignificou, então, perdeu, né? Eu apanhei um pouco no início. Eu acredito que um trabalho desse você consegue em 3, 4 anos, consegue um resultado. Vou girar aqui para vocês verem o jogo do fundo, a mesma coisa. Roque, ela tem duas coisinhas que as duas me chamou a atenção logo no início. Vira a frente dela lá, que você... a gente viu em todas as outras, né, o sachê, o galho principal, com o peso que ele tem, mas principalmente você disse que o destaque, uma divisão, uma separação para que ele tenha. E nessa eu consigo ver como se fosse o segundo galho também separado, né, com espaçamento. Mas não é tão grande quanto ele. Olha Sim. O vazio dele. Olha o vazio dele aqui, ó. E um peso de massa verde aqui, olhando do outro lado, né, bem maior desse exato. Entendeu? Olha como é que o triângulo vem para cá, ó. Você tem o direcionamento para o lado de cá. O peso visual está bem para cá. É simples, eu gosto mesmo, é uma pegada muito pessoal. Se você for olhar o meu mestre, que está conosco aí, o maestro, ele tem uma maneira completamente diferente de enxergar, de ver o bonsai da minha. E isso me encanta muito, porque às vezes sai trabalhos, ele tem propostas para árvore que eu não tinha pensado. Agora mesmo a gente fez um trabalho, tem uns 15 dias, foi uma aula com os alunos, e os alunos levavam árvores para ele avaliar, e eu auxiliando. Teve uma árvore de um aluno meu que eu já tinha visto, e ele falou uma opção que eu não tinha pensado nela, que era um alporte no meio dela, enfim. E deu uma outra conotação para o material. Ele levou o nível do material muito grande com aquela proposta dele ali. E isso é interessante, cada um tem a sua visão, a sua maneira, que existem as regras. Então, existem todas essas normas, essas coisas todas que a gente está falando aqui, essa disposição de galho e tal, mas existe também uma interpretação pessoal de cada um dessas regras, da maneira de ver e de você aplicar na árvore. Então, isso é uma linguagem muito minha. Eu gosto muito do simples. Primeiro fundo, segundo peso visual, primeiro galho destacado, copinha, puff, tá pronto. Não complica. Quanto mais você vai estendendo, vai complicando. Mas é como eu disse, é uma visão pessoal minha. Claro. Entende? Eu gosto muito dessa pegada, proporção baixa, tronco grosso, árvore mais grossa. Eu busco muito isso. Não quer dizer que eu vou trabalhar tudo dentro dessa premissa. Eu acho que dentro desse contexto, ler o material é essencial. Você lê o material, vê o que ele te oferece. Se é para ficar compacto, ótimo. Esse é o material que eu procuro comprar, entendeu? O que eu quero comprar é isso. Tem uma observação sobre casca aqui. A casca soltando, você acha que é melhor deixar cair naturalmente ou limpa? Faz algum procedimento? Uma espinosa, por exemplo, cola ou... Não. Aí é o seguinte, se for uma casca importante, você pode até colar, pode até guardar para colar num evento, numa exposição, numa foto. Agora... eu gosto da poesia mesmo, do deixar cair naturalmente, entendeu? Colar só em esses casos, às vezes solta uma casca muito bonita, deixa ela guardada, às vezes para uma cicatriz ela funciona, entendeu?
Então tem muito uso, uma casca pode ser guardada, mas eu sou muito desse natural aí, de curtir essa poesia, essa rotina do cair, faz parte, né? É cíclico, a vida é cíclica. E Wagner observou aqui Funksei, o equilíbrio dinâmico aí, né? Acho que é em cima do que Isso, eu perguntei. é. E outra, a saída dela, olha como ela sai do tronco. Eu tenho uma linha aqui e a linha dela de saída do tronco aqui. Então eu tenho uma linha quase 45 graus aí. Ela tem uma. Isso traz muita dinâmica. Uma árvore para ser reta, o tronco sai reto, ele tem que ser um chocan, né? Aquele pá clássico. Se tem algum movimento, é interessante que ela saia para um lado ou para o outro, porque senão vai ficar reto e depois dinâmico. Entendeu? Eu acho que aí nesse Quando caso você do sai Pinot é aqui, o Chocan, né? isso. Não, aqui no caso é o chacan, né? Mas aí entra Charimik. Mas entra Charimik também, que ela tem muita madeira morta, muito rugosa. Por isso que eu não me preocupo muito com o estilo, não. Eu me preocupo com o impacto visual. Pá, é o que eu consigo com um impacto visual, com equilíbrio, com elegância, com respeito, com simplicidade. É isso. Pessoal, tem alguma pergunta a mais? Tem algo ainda para passar sobre isso, Roque? Eu acho que você mostrou tudo Não, aí, aí né? agora dúvidas. Perguntem aqui os esquemas de adubo meu, né? Que eu faço aqui, meus bocashi. Isso aqui tudo é Também tem o adubo. AM, você vende AM, né, Roque? Você Vendo vende. EM. Olha que legal, as colônias de micro-organismo no bocashi. Os EMs aqui, não. Vendo EM também. Sim, sim, sim. E o bocashi você faz aí mesmo também? Faço aqui também. Eu vou tocar no assunto que você falou aqui do sol, né? Dessa questão de proteger o vidro. Eu recentemente, numa conversa há uns 20 dias com o Cláudio Rato, ele me falou de um negócio para tratar, na verdade, um substrato para utilizar ou para reutilizar, que vai nessa lógica do que você falou, que é chamado solarização. É pegar um substrato que você quer tratar, põe dentro de um saco grosso, transparente, bem transparente, de modo que não tenha entrada de nada externo, nem nada de dentro saia, dá uma fechada bem no saco e deixa no sol, cara. Ele mata tudo, inclusive nematóide. Claro que se você for depois, a planta tiver com nematóide, vai recolonizar. Se meter produto que vai ter nematóide, vai ter fungo, isso vai voltar. Mas é exatamente o sol tratando um substrato, como você Imunizando, né? falou. E você não faz, você bota o substrato no sol, cara, e deixa o sol matar. Que é o que você falou, você protege essa superfície para não acontecer isso. Que são aspectos bem interessantes. Se você for olhar, o que eu considero como uma premissa básica do bonsai é a fisiologia, é você estudar fisiologia. E a fisiologia hoje contemporânea, principalmente aqui no Brasil, existe uma corrente muito grande, né, do orgânico, da agricultura sintrópica, da agricultura biodinâmica, são todas agriculturas que nasceram aqui no Brasil. Existem já, então, que é o quê? Uma busca do entendimento da natureza, é você entender a natureza. A partir de você passa a entendê-la, você usa tudo a seu favor, né? E, na realidade, cuidar da biologia da sua árvore é, na minha opinião, o mais importante do cultivo. O que é o substrato? Se você for olhar o substrato do bonsai, que é um substrato com uma característica de aeração e de boa drenagem, ela é para favorecer não só o desenvolvimento de raiz capilar, mas principalmente um ambiente favorável para o desenvolvimento de uma rica colônia de micro-organismos. Sim, sim, sim. Então, Claro. muita água apodrece raiz, por quê? Porque mata os micro-organismos. Os micro-organismos são aeróbicos. Se você coloca água, vai para o anaeróbico, são outra colônia que vem, essa colônia que sobressai ali não é a colônia da árvore, é outra colônia. Então, é muito importante. E esses detalhes, né? E nesses detalhes aí fazem muita diferença. Tá, Roque, eu uso, recomendo. Vou uma pergunta aqui, mas acho que a gente já está quase 2 horas. Eu vou fazer essa aqui, tá? Sandro Rosa, seguindo a estética Zen, estilizar uma planta diferente de como ela existe na natureza, é errado ou é permitido? Não é que é diferente. O que é que existe aqui? Existem algumas mensagens que a gente deixa sublimar ali que são bem distintos.
Se você pegar um junípero meu, que eu estilizei, você vai ver o quê? O comportamento de galho completamente diferente, com estética zen, com os comportamentos dos patamares parecidos, mas a saída dos galhos diferente. Por exemplo, essa quixaba, o meu galho, ele é quase 90 graus, ele sai reto. Se fosse um junípero, como é que eu faria o junípero? Eu faria, aí aqui em cima seria os galhos tudo saindo, um rockdashzinho mesmo aqui em cima. Então, folha plana, os galhos vão de reto para cima. Junípero, pinheiro, os galhos negativos. Os galhos saem por causa eles são mais flexíveis, porque elas crescem mais. O junípero, principalmente, o que vai diferenciar muito dentro dessa pergunta dele? Um junípero, ele vai ter muito movimento, muita madeira morta. Por quê? Por causa da neve, que vai prendendo ele vai ali serpenteando, buscando luz, buscando espaço, sair da neve. Os galhos negativos, a neve pesa, joga o galho lá para dentro. E se vocês observarem as árvores japonesas, vocês vão ver Acer trabalhado com nebari, que o nebari sem Acer é a mesma coisa de um junípero sem movimento e sem madeira morta. Então, Acer com nebari, então essa daqui eu tenho uma base boa. O junípero, você não precisa ter nebari. Então, principalmente vai ser o quê? Muito movimento, muita madeira morta. Já uma folha plana, proporção. Pá! Então, não é só a copa, é toda uma linguagem que vai desde o caráter do tronco e termina na copa. Então, aqui eu já mato, 90 graus para cima. O junípero já desce, já joga os galhos lá embaixo, vale tudo. Mas eu acho também, Roque, que ele quis, Sandro, se eu estiver errado, me desculpe, que ele falou um pouco, por exemplo, dá para fazer um Kengai de jabuticaba, um literate de jabuticaba, a gente não tem isso naturalmente. Não, mas dá, não tem problema. É o que a árvore te mostra. Se a árvore tem potencial para você usá-la esteticamente para esse contexto, tá valendo. Eu acho que é opinião minha, mas assim, vale de acordo com o caráter. E outra, se você não fizer, você pode fazer bonsai com diversas espécies. Mas se não tiver esses elementos aí respeitados, ele pode não ser um bonsai ou ser um bonsai com qualidade não satisfatória. E uma pergunta só que eu lembrei, Jefferson nem fez, mas eu lembrei que ele já fez em outros cantos, aproveitando que Jefferson hoje me patrocinou, ele sempre pergunta, Roque, sobre Ioceuê, floresta, bosque, o que seja, com espécies diferentes. A gente sempre fala naturalidade no bonsai, representar a natureza, tudo. Se você pegar um trecho de uma Mata Atlântica, você, em pequeno espaço, você tem ali 10 espécies. E aí vai se construir um bosque. Não, tem que ser só jabuticaba. Pô, não pode ter jabuticaba com pitanga, com acerola? Pode. Olha aí, lógico. Jeff ganhou o ano agora. Não, tem um livro que eu recomendo, é o livro do Saburo Kato. Quem quer estudar sobre florestas, eu recomendo esse livro. E boa parte do livro dele é tratando esse assunto. É importante que você siga o bioma. Se você está representando um bioma, vão ter espécies daquele bioma. É incoerente você colocar. Você colocar ali uma jabuticaba, uma pitanga, um piteco, uma caliandra e um ácer, ou um junípero. Que aí não é coerente, mas seguindo o bioma não tem problema nenhum. E vale muito, a estética zen também vai ser o que vai reger esse universo das florestas, dos bosques, e não diferencia nada, vale total. Não tem essa exigência. Projetos futuros para você finalizar, seu espaço agora para divulgar o curso. Já perguntaram se tem livro novo previsto para sair. Tem livro novo saindo aí, cara. Tem livro novo saindo aí para breve. A gente vai fazer um e-book. Vai sair um e-book aí em breve. Não vai demorar muito. Agora, o que está acontecendo? Até é bom que eu vou falar dos projetos. Eu estou com vários projetos em andamento. Eu tenho as aulas que acontecem às quintas, que agora... Vou falar primeiro da escola, que aí você já entende o contexto. Eu estou com a escola online, que é mensal, aulas pelo Zoom, mensal, com uma plataforma de suporte.
e um suporte ainda pelo Zap e pelo Telegram, que é essa que o Thiago se inscreveu hoje, 149 mensais. Estou terminando a primeira turma e agora, em agosto, eu começo uma nova turma, que é essa que o Thiago acabou de fazer a inscrição. Além disso, eu estou com as aulas com o maestro Liporati. A gente está fazendo 1, 2 aulas por mês. A próxima aula nossa, normalmente aos sábados à tarde, porque a gente tem um problema do fuso, né? 5 horas a mais lá na Itália, então agora está tarde pra caramba para o mestre lá. Então, sábados às 5 da tarde. A próxima aula com o maestro, já fiquem atentos aí, é sobre Aspergeriano. Recomendo demais. Já vou lançar ela em breve. Esse final de semana ele vai dar em espanhol para o pessoal da Argentina, se tiver alguém aí da Argentina que fala desses países sul-americanos aí que fala espanhol. Nesse próximo sábado aí é a aula do maestro com o pessoal da Argentina. E eu tenho as aulas de quinta-feira, que hoje eu não estou assíduo como era, antes era toda quinta-feira. Eu dei um tempo porque eu queria dar uma atenção para o final da primeira turma da escola, né? Mas em breve agora aí a gente retoma as aulas de quinta. Eu acredito que a partir da semana que vem a gente já começa a nossa normalidade. E é isso, agradecer ao Thiago aí por poder divulgar aí o trabalho. A pegada é essa, muita humildade, muito trabalho, muito foco no bonsai, esse é o nosso foco. E para quem quiser mais informações, o meu telefone 31 98898 7503 e a internet, a plataforma lá onde tem os cursos, tem várias aulas gravadas lá disponíveis, estética zen, tem adubação orgânica, enfim, são mais de 30 aulas. Pessoal, você, só registrando, até porque eu já fiz um curso de rock, acho que Wagner também, Wagner também fez aqui. Wagner é parceiro aí, tá direto aí com a gente. Você pode entrar na plataforma lá do próprio site de rock e comprar um curso individual. Eu fiz, por exemplo, de adubação orgânica, mas tem lá uma cacetada de curso. Você entra lá, paga o curso, assiste, acabou. Isso aí. E o Instagram, @rockjr, não tem erro. É isso. Então, Rock, muito obrigado de coração, cara. Eu que agradeço, cara. Show. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Eu fiquei bem preocupado, inclusive liguei antes para Wagner, porque eu tenho agendado gente já aqui até final de setembro, praticamente, de live. E Wagner também tem feito frequentemente. Eu digo, pô, Wagner, eu tinha marcado com você, e claro que ele já tinha marcado muito antes. Wagner, eu ia falar com o Rock desse assunto. Pô, Thiago, fala. É um assunto que interessa a todo mundo, vai fazendo. A gente mudou, falei com o Rock para a gente, pelo menos, mudar um pouco o título aí para as nativas, né? Focar nas nativas. E com o Wagner a gente teve essa limitação que eu não conseguia compartilhar a tela, né? Eu tive que imprimir, mostrar. Eu já disse a esse danado, use isso aqui, Wagner, é melhor, cara. Compartilha a tela e dá para mostrar. Eu já mandei para ele essa dica há tempo, enfim. Boa mesmo. Já fica Mas é isso, então. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agradeço a todos aí. Maestro, se estiver presente aí com a gente ainda, muito obrigado mais uma vez. Grazie mille. É isso. Obrigado, pessoal. Show. Boa noite. Boa noite. Valeu, galera. Valeu, um abração. Pessoal, vou deixar essa live, então, segunda-feira, ela entra liberada para quem não viu, tá ainda toda. Vai ficar segunda-feira liberada a partir das 5 horas, provavelmente, aqui no canal do YouTube. Então, se inscreva e garanta. Abração, pessoal. Muito obrigado de coração a todo mundo que ficou até aqui, tá bom? Valeu!